Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje a gente vai bater um papo sobre cultura come a estratégia no café da manhã. O caminho para times imbatíveis e resultados exponenciais. Para bater esse papo com a gente, eu trouxe Luana Blent, responsável pelo RH da Growth Machine, pela revolução no nosso NPS e pelo engajamento do nosso time. Luana, muito prazer receber você no Growthcast. Obrigada, Thiago. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de falar sobre cultura. Acho que é um tema bem bacana, bem relevante e que, de fato, mudou aí a nossa história e pode mudar a história de muitas empresas. Junto com a gente, Leonardo Alexandre, co-host do podcast, sócio da Growth Machine e head de Revenue Ops. Prazer estar aqui mais uma vez, né? Agora principalmente falando com a Luana, cara, que fez uma revolução aqui na empresa. Vocês vão entender um pouco mais aí ao longo do episódio. Bom, nesse Growthcast a gente vai bater um papo exatamente sobre como é que a gente usa a cultura, né? Como a cultura retroalimenta a estratégia, como é que a gente engaja os colaboradores. E para conversar com a gente, eu trouxe a Luana, que tem 19 anos de experiência atuando na área em empresas de área da construção civil, auditoria, agro, farmacêutica, lidera equipes de RH global em empresas em 2016 e recebeu também o prêmio RH Expert pela Solids em 2021. Com MBA em Gestão de Pessoas e Psicologia Organizacional e com formação em Economia e Gestão de Recursos Humanos, e estudante de Psicanálise Clínica, é especialista em Recursos Humanos e Estratégia de Condução de Pessoas. Vamos embora! Antes da gente descer no RH, antes da gente descer nos desafios de cultura e até mesmo como é que a gente melhora o engajamento, Léo, tem uma surpresa, né? Tem um presente para a galera, né, do nosso patrocinador e parceiro da SegSmart. Eu vou te falar, eu utilizei a SegSmart no meu WhatsApp para automatizar tarefa, automatizar mensagem, automatizar atendimento, para mandar áudio e eu fiquei impressionado com o potencial dessa ferramenta. Se você hoje vende usando o WhatsApp e está gastando muito tempo com mensagens manuais, com resposta, cara, sinceramente, eu acho que você precisa conhecer a SegSmart se você quer alavancar resultado. Não é isso, Léo? Exatamente. E o que tem de surpresa para a galera? Você vai ter um período gratuito da ferramenta, vai ter aqui um QR Code aparecendo na tela, você vai poder escanear, se cadastrar e usar gratuitamente. O que você vai ter de vantagem? Uma coisa que eu uso muito, tá? Eu estou utilizando essa ferramenta no meu dia a dia. Por exemplo, você recebe muito áudio. Você não precisa nem mais ouvir os áudios, né? Porque ela consegue transcrever tudo que está sendo falado naquele áudio, é só clicar no botão, você consegue ler. Então, você está numa reunião e aí você precisa ouvir um áudio no WhatsApp, você não precisa mais. Agora você vai lá, clica em transcrever, ela faz toda a transcrição do áudio para você, você consegue ler e aumentar a sua produtividade ali no meio da reunião. Você não tem mais esse problema ali de estar recebendo vários áudios e não conseguir ouvir naquele momento. Então aproveita, vai estar o QR Code aqui na tela. Caso você esteja ouvindo pelo Spotify, vai ter o link na descrição. Clica lá no link, se cadastra e aproveita. É gratuito, você vai poder usar durante um período gratuitamente. Depois disso, você pode decidir se pode assinar ou não, mas o preço é bem baratinho. Segundo aviso importante, né? Durante 3 dias, a gente conduz a imersão Growth Machine, onde você vai entender tudo o que é necessário para estruturar a sua máquina de vendas, para gerar mais receita, para conquistar mais clientes, para implementar um processo chamado máquina de vendas, que vai permitir você ter previsibilidade e crescimento. Meu primeiro bloco, tá? No primeiro dia da imersão, eu falo especificamente sobre construção de times, sobre recrutamento de vendedores, sobre como criar uma cultura de alta performance. Se você quer receber um diagnóstico gratuito, entender exatamente se a imersão Growth Machine é para você ou não, se é o momento de você estar lá com a gente, também vai aparecer um QR Code na sua tela e tem um link na descrição desse episódio para quem está assistindo, está ouvindo pelo Spotify. Se cadastra, solicita o seu diagnóstico, assim você vai entender exatamente como você pode revolucionar a tua empresa e ainda sair com um plano de implementação de 90 dias para mudar teu nível de jogo. Sem mais delongas, vamos embora. A importância da cultura na estratégia. Luana, é muito comum durante a imersão o pessoal fazer proposta para os nossos vendedores. Dentro do atendimento comercial também, eu pego direto lá dentro do Meet Rocks. E a galera fica impressionada com o engajamento da equipe da Growth, o quanto que a galera defende a Growth, o quanto que a galera sonha junto com a gente. Explica um pouquinho o que é a cultura e o que a gente faz dentro da Growth Machine para conseguir construir um time engajado que nem o nosso. Bom, vamos partir daí, né, primeiro, do que é cultura. Quando a gente fala de cultura, a gente vai falar de vários aspectos, internos e externos de uma empresa. Então, a gente está falando dos valores da empresa, sim. A gente está falando das normas dessa empresa. A gente está falando das regras. A gente também está falando dos rituais.
a gente fala dos símbolos, o lugar em que a empresa está inserida, então faz muita diferença se ela é uma empresa do Rio, como a Growth Machine, então a cultura, né, ter uma cultura que nasceu carioca faz uma diferença, se ela é de uma outra localidade, as próprias leis do país. E uma coisa que é bem relevante e às vezes um pouco negligenciada são as crenças e os comportamentos das pessoas. Isso também faz parte da cultura e é parte muito relevante da cultura. Então, quando a gente fala, né, as crenças que seja a liderança ou a empresa carrega e as pessoas carregam, e né, enfim, o comportamento que elas transmitem são parte relevante da cultura. E aí, dentro da Growth, a gente considera todos esses aspectos, né, ou a maior parte desses aspectos, aqueles que a gente consegue controlar, os externos nem tanto, para a gente conseguir trabalhar a cultura internamente. E aí, para isso, a gente tem alguns rituais, né, que a gente promove no dia a dia, sejam eles mais abertos, amplos para todos, sejam individuais também. Léo, como é que você olha a nossa cultura e você que está mais tempo na Growth, né, cara, o que você viu de evolução, assim, né, o que foi mudando no meio do caminho? E até mesmo, né, o cenário antes da Luana e pós-Luana. Então, a gente tem diversos cenários, né? Porque, assim, você pensa numa empresa como uma coisa estática, mas não é. Se você parar para analisar, a empresa ela tende a crescer e vai mudando muito ali as pessoas que passam dentro dessa organização. E conforme vai mudando essas pessoas, o perfil de pessoas que entra também muda a forma que acontece as rotinas, muda a comunicação, muda tudo praticamente, né? Quando eu entrei na Growth, a gente tinha ali um escritório muito menor, né? E, era muito fácil você se comunicar com a outra pessoa ali do lado, porque, tipo, era muito pequeno o escritório. É o cativeiro, o famoso cativeiro. Pois é. Era muito pequeno e a gente tinha ali, para você ter ideia, 11 pessoas ao todo, né? Contando com o Thiago. E ali você tem uma... Tem 4 anos isso? Tem 4 anos. 4 anos. Rápido, né? E aí, quando você olha para esse cenário, quando você olha para uma empresa desse porte, desse tamanho, ali a gente não tinha uma estrutura de RH, né? Toda a comunicação é muito mais direta. Você se comunica diretamente com a maioria das pessoas, você consegue conhecer o que cada uma está fazendo, você consegue conhecer a rotina de cada um. E ali a gente foi crescendo. A gente foi para 20, depois foi para 30, depois foi para 40... Foi para 50, aí chegou no 50, que é o número mágico que o Thiago sempre fala, a gente começou a ter problema, né? 50, 60 ali, o BO ficou muito grande. Deixa eu explicar esse número mágico. Tem um livro que eu gosto muito, que é um livro, né, que é um livro de antropologia, mas para leigos, que é o Sapiens, do Yuval Harari. O Yuval Harari, ele conta a história da evolução da humanidade, né, e como é que a gente chegou na sociedade que a gente vive hoje. E para explicar o porquê que o Sapiens, né, prosperou enquanto os demais hominídeos foram extintos, ele explica a teoria dos 50 chimpanzés. O que ele explica? Você nunca vai ver uma tribo de chimpanzés com mais de 70 membros, tá? Então, os chimpanzés, eles vivem numa organização social, eles têm linguagem, eles têm tudo, né? Mas eles, quando começam a bater 50 membros, entre 50 e 70, começa a ter uma briga interna, começa a surgir mais de uma dissidência, né, e uma facção meio que começa a disputar o poder junto com a outra, e aí acaba combinando com um dos dois cenários. Ou o grupo A mata o grupo B, ou a tribo se divide em duas, né, e surgem 2 tribos de chimpanzés, porque eles não conseguem mais conviver. Aí o que o Harari explica? Que o Sapiens conseguiu prosperar e ter uma tribo, ter uma civilização com mais de 70 membros, porque ele foi capaz de contar histórias, né? E essa capacidade de contar histórias, de criar ficção, fez com que você criasse valores e crenças que funcionam como se fosse um lubrificante nessa engrenagem da sociedade, mantendo essa engrenagem funcionando. No caso do homem, a gente tem, né, as religiões, as organizações militares, que têm crenças e filosofias mais fortes que delimitam como as pessoas têm que se comportar e criam regras para fazer com que essa sociedade consiga conviver de maneira harmônica. Então, numa empresa, né, quando ela chega nos 50 membros, se ela não tiver uma cultura forte, começa a ter rádio peão, começa a ter grupinho, começa a ter panelinha, começa a ter uma cultura que normalmente é maléfica para a empresa. Então você pode ver, tem estatísticas tanto do Sebrae quanto do IBGE que mostra que a maioria esmagadora das empresas não passa de 50 colaboradores. 99% das empresas não passa de 50 colaboradores. Por quê?
Porque sem a construção de um RH, sem a construção de uma cultura, sem a construção de missão, visão e valores, a empresa vai simplesmente travar. E você que está ouvindo esse podcast e percebe que o teu time não está engajado, percebe que você está tendo problemas internos, que você está tendo muita fofoca, que está tendo panelinha, você está com problema de cultura. Continua. E aí, chegando nesse cenário, né, que a gente chegou naquela época, a gente chegou no contexto que não dava mais todo mundo dentro do escritório, não cabia, era muita gente para o tamanho do escritório que a gente tinha. Que já era o triplo do primeiro, né? Porque o primeiro não dava nem para ir no banheiro. Exatamente. E a gente começou a trabalhar muito, muito remoto, a gente também tinha ali alguns encontros presenciais, mas não cabia todo mundo, né? Então, essa dinâmica ali de pontos de contato ficou mais complexa. Já não conhecia todo mundo, já não sabia como era a rotina de todo mundo, então já era um cenário, um contexto um pouco diferente. E ali a gente chegou num problema de cada um estar defendendo suas áreas, né? Que é isso, é justamente o problema de cultura. Então, chegando nesse contexto, em vez de a gente ter, como se a gente tivesse, em vez de uma organização, a gente tinha várias organizações dentro de uma mesma empresa. E cada um com os seus devidos interesses ali para chegar nos seus devidos resultados. Então é como se, imagina que tivesse 2 pessoas remando, uma para cada lado. Era mais ou menos esse o contexto. E aí, tivemos aí começamos a buscar investir mais na ponta de RH, né? Tivemos a contratação da Luana, que começou a trabalhar dentro desse contexto para a gente acertar justamente essa linha. Hoje, inclusive, a gente tem muito mais colaboradores, tem muito mais pessoas trabalhando com a gente, e a gente não tem mais esse cenário que a gente tinha lá atrás, por não ter uma estrutura de RH construída, né, dentro da área, dentro da empresa como um todo, olhando para a cultura, olhando para pessoas, olhando para o objetivo da empresa. E eu vejo que isso faz muita diferença no dia a dia, inclusive no volume de vendas que a gente consegue ter hoje. Hoje a gente vende muito mais do que a gente vendia lá atrás. Assim, uma metáfora que eu faço com tocar uma empresa, seja RH, seja venda, seja qualquer coisa. Você já jogou jogo de corrida, jogo de carrinho, assim, tipo no videogame, você tem um carrinho? Uhum. Aí você vai passando de fase, você vai juntando dinheiro, né? Aí você chega numa fase que o teu carro já não funciona mais tão bem. Aí você tem que escolher se você troca a roda, se você troca como é que chama? O amortecedor, se você troca o chassi. Sim. Né? E você não tem dinheiro para trocar tudo, né? E aí você tem que ficar escolhendo, não, troca a roda, pô, a roda fica mais estável, mas o cara não tem poder no motor. Troca o motor, aí ele corre mais, mas na curva ele derrapa. Então, para mim, empreender é muito isso, a gente jogar com recursos limitados, tendo que escolher onde que a gente vai resolver o problema, e a gente nunca tem braço suficiente para resolver tudo. Mas conta um pouco, Luana, como é que foi esse início, assim, qual foi o cenário que você pegou e qual foi o plano que você desenvolveu para tentar reverter? Como o Léo mencionou, quando eu cheguei, a gente tinha um cenário, né, Quantos colaboradores a gente tinha, você lembra? Divisão 70. Estava com 70 colaboradores. Exatamente onde a tribo de chimpanzés vira duas. Eu acho que se a Luana não tivesse chegado, tinha dado ruim. E isso, né? E um alto volume de saída. Turnover era muito alto, né? Entrava e saía muita gente. E o primeiro ponto, né, a primeira etapa é de fato o diagnóstico. Então, entender quem são essas pessoas, o que é que está acontecendo, o que é essa empresa, que momento é esse, porque tudo tem um histórico, tem um porquê. E aí, a partir desse diagnóstico, a gente foi traçando algumas, porque como você comentou, são várias frentes, né? Tem uma frente ali de contratação, de acertar o fit, né, o fit cultural. Então, quem é essa pessoa? Que pessoa, de fato, que a gente quer? Quem são as pessoas que a gente quer que estejam com a gente? Quem que a gente, né, não quer? Então, não só um ponto, né, da gente acertar quem é que a gente quer e quem é que a gente não quer. E daí, quais são os rituais? O que a gente precisa fazer para andar, para funcionar? Então, a gente instituiu ali o próprio All Hands, um ritual novo que a gente colocou, para aproximar as equipes. A gente tinha ali 2 silos. O que é All Hands, Luana? O All Hands é um encontro... No Rio de Janeiro, All Hands é assalto, né? Tipo... All Hands, nosso All Hands é um encontro trimestral que acontece com a empresa toda, onde a gente reúne presencialmente toda a empresa. Nesse encontro, a gente discute os resultados, então, o que aconteceu naquele trimestre, e também a gente fala
o que vai acontecer no próximo. É um momento de bastante transparência. A transparência ela é bem importante para a confiança, então é esse momento, é o momento onde a gente fala sobre isso, e também é um momento onde a gente tem uma atividade onde os colaboradores ajudam a gente a uma solução, né? Então, a gente divide ali as equipes e eles trazem uma solução para um problema real da empresa, então fazem parte do negócio, ali eles se sentem parte. A gente mistura as áreas elas não trabalham, né, todos os dias, às vezes ela não consegue trabalhar, né, todo mundo junto, mas ali é um momento em que eles integram e interagem. E tem a gente sempre faz, né, uma outra coisa que é bastante importante quando a gente fala de cultura, é de fato fazer uma pesquisa para tudo que a gente, né, para todas as ações que a empresa realizar, e a gente faz pesquisa para tudo. E aí a gente faz uma pesquisa para o Ranges e sempre a gente tem notas muito boas, assim, a galera curte muito, é um momento que a galera adora. E custa muito caro o nosso All Hands? Quanto que a gente gasta para fazer um All Hands? Cara, não custa. A gente faz, assim... Bota aí passagem, alimentação, aluguel e tal. Tipo, quanto que dá tudo? Só até pra galera que tá ouvindo a gente pensar se... Tá, dá uns 20 mil. Uma vez por trimestre. Uma vez por tri, incluindo o espaço. A gente faz um espaço legal, grande, né, na Barra da Tijuca. Em breve não precisaremos mais gastar isso, né? Porque temos nosso escritório gigantesco. É maior ainda. Mas é isso, a gente custa em média, a gente gasta em média esse valor, assim, é de fato um investimento. Porque foi uma das iniciativas que nós fizemos que teve grande valor e foi um dos responsáveis por essa virada, né? E fora isso, outras iniciativas mais individuais, que é o reforço do one-on-one, PDI, o próprio, a gente fez PDL com a própria liderança, então treinamento da liderança. Vamos lá, sopa de letrinha. Primeiro, que raio, vou jogar essa pro Léo, depois você pega as próximas. O que é o one-on-one, Léo? É o momento ali que você se dedica aos seus liderados, né? Que você, geralmente, aqui na Growth é feito semanal, né? Então, você tem um momento ali de desenvolvimento pode ser... Existem vários modelos de one-on-one, né? Um deles é para a carreira do seu liderado, mas existem outros modelos, que era, por exemplo, acompanhamento de desenvolvimento dessa pessoa no que ela construiu como objetivo. E esse objetivo vem também do PDI, né? Que é o Plano de Desenvolvimento Individual de cada colaborador. Então, basicamente, esse one-on-one é muito importante para você manter o alinhamento entre você, gestor, né, e os seus liderados como um todo. Se ele está crescendo dentro da organização, se ele está feliz com a organização, né, e também dar suporte técnico. Como você ajuda esse liderado a continuar evoluindo dentro da organização. Isso é muito importante porque, como indivíduo, né, se você pensar como pessoa, toda pessoa ela quer crescer, ela quer se desenvolver e ela quer ir para um próximo passo, ela quer ir para um próximo nível. Geralmente é isso, pelo menos, que se espera aqui dentro da Growth e dos colaboradores. E se você não está tendo essa rotina ali com seus liderados, fica muito difícil você entender como direcionar essa pessoa e como ela se encaixa dentro da sua organização. E por isso que é importante que isso seja feito em toda a empresa, para que todo mundo esteja alinhado com o objetivo principal da empresa e entenda que o objetivo principal ajuda ela a chegar no objetivo individual dela. Assim, é muito comum os empreendedores, empresários, principalmente os que se passam pela imersão, vêm falar comigo, meu time não está engajado, né, meu time não corre atrás. Cara, como é que eu faço para ter um time que nem o de vocês? E a galera se impressiona muito com os closers da Growth, que estão lá, né? E a galera também de eventos, é que tem uma preocupação muito grande com o cliente, a pessoa fica até tarde, não reclama, está sempre com uma energia alta. Só que acho que uma coisa que o empresário precisa entender é que é parecido com um jardim, né? Se eu quero ter um jardim bonito, eu preciso regar esse jardim, eu preciso adubar esse jardim, eu preciso escolher, né, as plantas que eu vou colocar nesse jardim. Não adianta eu deixar o jardim jogado e esperar que a natureza cuide dele e o jardim, né, florescer. E para mim o one-on-one, né, cara, a gente gravou um podcast com o Gabriel Mineiro, não sei se você lembra, que foi Head de Growth da Resultados Digitais, né? Quem precisa buscar aí no canal você vai achar. E o Mineiro, cara, ele cita 2 artigos que ele fala assim, cara, esses 2 artigos mudaram meu nível de jogo do one-on-one. E um é, cara, por que líderes têm que ter conversa sobre carreira? E ele fala que o maior superpoder que existe de um líder
É achar os objetivos do teu liderado para conseguir usar esses objetivos como mecanismo de desenvolvimento da pessoa. Então, onde o teu time quer chegar? Qual que é o sonho do teu time? Porque é isso que você vai conseguir linkar com o que você está tentando fazer e mostrar para o teu time que você se preocupa com ele para trazer o engajamento para cima. E isso, inclusive, quando a gente fala de liderança criativa, né, tem muito a ver com esse nível de criatividade, de eu conhecer o colaborador, conhecer com quem meu liderado, conhecer com quem eu trabalho, e a partir desse interesse, né, que ele tem, e como o Léo comentou, né, geralmente as pessoas têm um interesse em desenvolvimento, como que eu pego esse interesse e coloco na realidade, coloco no meu dia a dia? Eu, como líder, preciso ser capaz de fazer essa relação, né? E como que eu também consigo construir e entender o que o meu liderado precisa, né? Através desses one-on-ones, por exemplo. O principal aspecto, e você comentou isso no início né, que era o início da Growth, em relação à cultura, é criar uma conexão. Então, a gente vai criando grupos onde essa relação, onde essa conexão é mais fácil. E a gente vai sempre aproximando as pessoas. O principal responsável por fazer essa conexão é o líder. O líder, ele vai criar essa conexão dele com o time e entre o time também. Então, tá sempre observando como que funciona a dinâmica daquele grupo. E aí, o líder dos líderes, ele faz isso com o time dele, que são aqueles, né, que vão passar. Então, quando a gente vai construindo esses grupos, e aí eles são grupos, não são mais silos, eu não tenho uma divisão entre eles passam a integrar, eles passam a todo mundo interagir. O grande segredo da gente conseguir fazer essa cultura e a cultura não se perder, é a gente manter. Como é que a gente consegue manter essas mesmas conexões que a gente consegue construir com times pequenos, conforme o time vai crescendo? E aí, um aspecto são as próprias lideranças. Não, a liderança, ela é um exemplo disso e também é uma transparência. Então, os nossos rituais, tudo que a gente faz, sempre tem como foco criar essa conexão e ser transparente com o time. No próprio All Hands, como a gente comentou, é um momento onde a gente, né, fala dos resultados mesmo. A gente não fala só, olha, tá tudo lindo, todo mundo tá ótimo. Não, a gente fala do que tá legal, a gente fala do que não tá e, mais importante, a gente fala do porquê. Por que é que não tá? O que é que não foi legal? Quais foram, às vezes, as decisões não foram legais, não foram corretas. E a gente fala sobre isso. E aí é isso, né? Então, as vulnerabilidades também conectam. E aí a gente vai trazendo o time cada vez mais para próximo. E quando eu tenho esse time engajado dentro, ele reflete para fora. E aí é quando transparece isso para os nossos clientes na imersão, por exemplo. Agora, vamos lá, né? Vamos destrinchar a construção de cultura. Eu senti que a gente teve algum momento em que a gente priorizou mais trazer pessoas. Eu acho que isso foi ali onde deu essa merda dos 50 colaboradores, 50, 70. Trazer pessoas que tinham boa formação e que tinham mais conhecimento e, teoricamente, mais performance, mas a gente não se preocupou tanto com o alinhamento cultural que essas pessoas tinham. Então, a gente trouxe pessoas que reclamavam muito, pessoas que eram muito críticas e tal, e a gente viu naturalmente, né, esse quadro sendo modificado. Cara, eu como empresário, né, como é que eu lido com isso? Como é que eu consigo filtrar quem tem a cultura alinhada com a minha empresa? E o que eu priorizo, né? Performance ou alinhamento? Então, a resposta eu priorizo cultura, alinhamento. Por quê? Porque a cultura, ela vai sobrepor a estratégia sempre. A gente pode desenhar, fazer a melhor estratégia possível, convidar os melhores cabeças para fazer uma grandíssima estratégia, mas quem vai aplicar essa estratégia no dia a dia é o time. Se eu não tenho um time alinhado, que entende do porquê daquela estratégia, que entende como fazer aquela estratégia, como ter o comportamento adequado daquela estratégia, a estratégia vai morrer em algum momento. Ela não vai funcionar, não vai acontecer. E aí, isso não significa que eu tenho uma cultura sem performance. Muito pelo contrário. Quanto mais alinhado eu tenho o time, quanto mais eles se interessam pelo negócio, quanto mais eles têm um comportamento adequado para aquela situação, para aquele lugar, para aquela empresa,
mais interesse eles vão ter de mostrar resultado, de fazer com que aquele lugar Tá, mas vamos cresça. lá. Vaga lá, todo mundo te perturbando. Você achou um candidato perfeito. Só que você pega ali um desvio de cultura. Não entra? Não entra. E tu, Léo? Não entra. Mas foi um desafio no início. É um Já passou por desafio. isso? Já teve situação assim onde você achou a pessoa assim muito boa e que... Aqui na Grow foi um desafio muito grande no início isso. Por quê? Justamente porque a pessoa tem um bom currículo. Então, ela tem um bom currículo e a gente tem problemas que precisam ser solucionados. E quando a gente observa os problemas, a gente quer solucionar esses problemas agora. E muitas vezes essa pessoa ela tem um conhecimento que ela faz com que esse problema seja resolvido a curto prazo. Isso é uma verdade. Você olha ali e fala, cara, essa pessoa vai chegar fazendo isso e vai resolver meus problemas ali. E aí você decidir pelo médio e longo prazo e não decidir pelo curto prazo não é uma decisão simples. Né? Porque porque você vai perder, a gente vai perder receita, né? Vai perder receita. Né? E você lembra assim, de um exemplo pontual de um candidato que você tinha que era muito bom? Então você, Léo, que quando vocês foram uma pergunta mais da ponta de cultura, vocês viram que não ia vingar? Da minha ponta, eu acaba passando por mim algumas lideranças, né? Vagas de liderança. E aí, tiveram tanto quando a gente fez processo para marketing, isso aconteceu, para eventos, isso aconteceu, quando a gente foi buscar liderança para essas áreas. Então, a gente teve ali tanto pessoas que tinham uma formação bacana, para eventos isso aconteceu legal. Assim, a gente tinha pessoas que tinham uma formação interessante, um conhecimento, experiência, enfim. Mas quando a gente coloca essa pessoa no nosso dia a dia, com o comportamento que a gente espera, se relacionando com as pessoas que a gente tem, você fala, não vai dar match. A curto prazo, essa pessoa vai pegar um evento e vai entregar, porque a gente precisa entregar esse evento. Mas a longo prazo vai começar a dar ruim. E aí a gente optou pela cultura. Tipo assim, para a vaga do Alan, inclusive, tá aqui atrás ouvindo a gente, né? Eu fui entrevistar um candidato. E eu tô usando uma ferramenta de transcrição, né? Então, eu até joguei isso depois pro time de RH. Aí eu falei, cara, você analisou o meu perfil? Vi. E o que você achou? Legal. E o que você acha hoje de estratégia de conteúdo? Ah, não, tem que fazer Reels. Tá, mas o que... Tipo assim, a pessoa não transcrevia. Cara, e o que você critica do que a gente está fazendo e o que é certo? É bom. Aí eu joguei pro chat GPT. Analisa para mim. O candidato tem conhecimento técnico, mas nitidamente tem uma baixa energia e está pouco interessado na vaga. Aí eu mandei pro time. Aí fui entrevistar o Alan. E aí, cara, o que você achou? Cara, já vi todos os teus conteúdos. Maratonei o canal do YouTube. Cara, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom. Cara, mas isso aqui, ó, tipo, tem que melhorar. Isso aqui eu acho que a edição não tá tão boa. Isso aqui dá pra fazer sei lá o quê, né? E assim, é um abismo, sabe? Você comparar as duas pessoas. E às vezes no desespero você traz essa pessoa que tá meio que, velho, é mais uma e que provavelmente em pouco tempo vai receber uma outra proposta e vai embora, do que se trazer alguém que realmente quer estar junto contigo. E eu acho que esse é o desafio. E aí, assim, uma coisa que eu sinto, né? Eu vou muito para cliente, então o cliente reclama da marca, né? Que ele fala assim, velho, eu hoje não sou um objeto de desejo, né? Então eu não consigo atrair pessoas que vão estar com esse nível de empolgação para querer fazer parte. A gente tem muita coisa para melhorar, a gente tem muita coisa para corrigir. Eu saio na porrada com o Léo toda hora, o Léo fala, pô, minha meta mensal agora eu quero a meta trimestral ano passado. É maior, né? É maior? É maior. E, porra, tiro porrada e bomba, mas a gente conseguiu fazer isso. A gente conseguiu ser uma empresa que é desejada, né? A gente consegue ir para as faculdades e ver o quanto que a galera conhece a gente, acompanha e fala assim, caraca, mano, eu quero fazer parte disso. Como é que isso encaixa com cultura, né? Criar uma marca desejada. E como é que a gente fez isso? E com o tempo também, é importante da gente ter uma galera engajada e uma decisão mais a médio e longo prazo, é que esse profissional também que chega desengajado, fora da cultura, fora do fit, ele contamina os demais. E aí você tem um problema maior ainda. Então, você tem uma execução talvez rápida ali, mas ele vai desengajando. Então, além de perder ele, você pode perder outras e boas pessoas, né? Porque é aquela questão justamente da laranja podre mesmo. Então, a gente nem sequer colocar essa laranja, porque a gente já sabe que vai ter um problema ali, né?
E aí, a partir do momento que a gente tenha, e aí o oposto disso, quando a gente tem um profissional adequado, com uma cultura adequada. Então, essa pessoa, uma coisa que o Thiago mencionou aqui, que é muito importante para a cultura da Growth, por exemplo, energia. Então, ter uma pessoa com energia, a gente reforça muito isso nas entrevistas, então, em todas as fases. Ter uma pessoa com energia, que tenha vontade, é essencial, porque a gente está aqui disposto a ensinar. Então, dentro do nível ali que a pessoa está atuando, a gente vai estar sempre disposto a ensinar. A gente vai falar sobre estratégia, a gente vai falar sobre o negócio, a gente vai falar sobre a atividade dela. Então, essa ponta de ter, de fato, isso bastante alinhado vai ser essencial para ele tocar o dia a dia e confiar nessas pessoas ali no dia a dia dela. Agora, beleza, superada a etapa de recrutamento e seleção, né? Contratei. Como é que eu vou fazer agora para a pessoa entender a minha cultura, né, e até mesmo se encaixar? Qual que é o próximo passo que eu preciso estruturar? Conta como era antes, conta como é hoje. Assim, ó, eu vou te falar, tem umas paradas ali que eu não sei não, mas tá bem melhor, sem dúvida nenhuma, mas acho que, eu não sei se tá muito longo, sabe? Se não tem como, assim, né? Se não tiver, como a gente mencionou, a cultura ela é um organismo vivo. Os desafios que a gente encontrou há 2 anos não são os mesmos desafios de agora. A gente temos pessoas, então isso com certeza vai mudando e a gente vai precisar atuar nas melhorias a partir desse lugar. Mas algumas coisas são meio padrão, assim. Então, por exemplo, onboarding, entrada. Então, fazer com que você pode contratar uma pessoa excelente, culturalmente excelente também. E aí você joga ela, né? Você fala, bom dia. Toma aí, Vamos começar a trabalhar. Bom dia, Growth Machine. Computador, sua senha é essa, né? E aí a pessoa se vê no escuro. E aí um problema ela vai demorar muito mais para rampar. Eu lembro que quando a gente contratou o Giba, né? O Cadu abriu o computador, ó, isso aqui é o que a gente faz. Então, esse aqui é teu computador, de 9 às 18. Aí eu, Giba, e eu trabalho aqui. Aí ele, sim. Aí ele foi. Onboarding. Quanto é que eu vou ganhar? Assim, tá perfeito o onboarding, né? Igualzinho de hoje. E aí hoje a gente tem um onboarding de fato, então inicia com onboarding cultural. No nosso caso, a gente tem 4 dias de onboarding cultural, onde a gente fala, a gente demonstra na prática aspectos da nossa cultura, para a pessoa não só saber o que é, não só ler o que é, ela vai de fato sentir e perceber o que é essa cultura. Porque sentir é muito importante, muito relevante para ela conseguir ter a sensação, a emoção, ela aprende, né? E ela aprende também a partir da emoção. Então, a gente traz, no nosso onboarding, ele tem aspectos emocionais de fato, para a pessoa reter melhor e conseguir aplicar ali no dia a dia. Aí tem o onboarding cultural e também o onboarding técnico, né? Desenvolvido ali no dia a dia pela liderança e no final uma avaliação se aquela pessoa de fato, né, foi bem, faz sentido para ela, faz sentido para nós, com que ela continue no quadro. Mas eu estou falando da Growth, a gente tem 4 dias, eu mencionei, mas precisa ser 4 dias, precisa ter um onboarding de 60, 90, não precisa. Precisa ser adequado para a sua empresa, precisa ser adequado para o seu negócio. Se no seu negócio não faz sentido um onboarding tão longo, se o que você consegue é começar com um dia, com uma manhã, o importante é começar. O que é falado um pouco nesses 4 dias, só para o pessoal entender? A gente fala sobre a cultura de fato, a gente pega os nossos valores, o que é a nossa conduta, quais são os nossos valores, e a gente destrincha um pouco desses valores nesses 4 dias. Então, a gente fala sobre sonho grande, a gente ensina sobre aprendizado, a gente fala sobre empatia, então, como que pratica essa empatia. Então, quando eu fala, é através de ações. Apresenta a empresa, quem são as lideranças, quem são as áreas, quem são as pessoas que você vai interagir no seu dia. Nós somos uma empresa de vendas, então a gente tem um dia com vendas, como que é essa dinâmica, como que é esse dia a dia com a área, o que vendas faz, que é inclusive um dos dias que a galera mais gosta.
Então, é de fato sentir, perceber a nossa cultura para que a pessoa consiga aplicar isso no dia a dia dela, independente de qual seja a atividade dela. E aí é legal informar também que todo mundo passa por isso. Então, desde um assistente que está começando até uma liderança, passa pelo período de onboarding. E qual é o ganho de fazer esse processo assim, indicador, métrica? O que a empresa ganha com fazer um processo maior de receber? Eu vou responder, se você quiser complementar, complementa. Porque assim, eu participo, né, de um negócio chamado batismo, né, que é meio que dar as boas-vindas para a galera que está no processo de onboarding. E durante o batismo tem uma etapa onde o líder grava um vídeo para o liderado, né, e passa o vídeo e a pessoa meio que fala. Cara, os depoimentos são muito fortes, assim, sabe? Tipo, a galera fala assim, cara, meu sonho é trabalhar numa empresa assim, sabe? Meu sonho é estar num lugar que nem a Growth. Meu sonho é ter uma empresa onde eu vou ser reconhecido, onde eu vou crescer, onde eu vou evoluir. Então, a minha percepção, assim, eu não sei hoje o quanto que essa chama ela é mantida. Eu acredito que sim, porque a gente vê isso no All Hands. Mas o nível de empolgação e felicidade que as pessoas estão ali no final do onboarding é fogo. E como empresário, a gente fica, caraca, meu irmão, 4 dias sem produzir, pô, que merda, cara. A gente vem um pouco desse espírito de escassez empreendedor. Mas eu vejo um depoimento muito forte, que a gente não tinha isso e as pessoas entram, meu irmão, assim, com sangue nos olhos, entendeu? Eu acho que isso é muito positivo, porque você meio que potencializa emocionalmente a execução da pessoa. Isso. E aí a gente melhora a rampagem. Então, sem onboarding, o mínimo para a pessoa começar a performar e você falar, ele está fazendo direito, vai ser 6 meses no mínimo, se ele for um bom profissional. Agora, com onboarding, de 2 a 3 meses você já começa a ver resultado por conta da dedicação. Ela cria uma conexão com aquele lugar, faz sentido para ela estar naquele lugar, com aquelas pessoas, então ela quer se dedicar, ela vai demonstrar um interesse maior, e aí ela vai aprender mais rápido, ela vai executar mais rápido, ela vai executar melhor, ela vai perguntar mais rápido, então ela cria aquela conexão, ela não vai ter dúvida, não vai ter medo, né, de questionar e de perguntar para conseguir aprender. Então, o onboarding, ele com certeza, ele faz com que as pessoas rampem mais rápido, performem mais rápido. E aí, só né, para finalizar essa ponta que você mencionou o batismo, então a gente faz o onboarding, depois as pessoas que fazem sentido, que né, dentro da avaliação que estão ok, vão pro momento do batismo, que o Thiago deu spoiler, mas eu não darei. E aí, você tem ali mais um momento de cultura e de conexão. E aí a gente falou sobre o All Hands também, que é outro momento. Fora isso, a gente tem Growth Tutor, a gente tem Growth Learning, a gente tem All Heads, a gente tem All Teams. Existem momentos, a gente alimenta a cultura o tempo todo, porque a motivação, principalmente quando a gente fala de motivação, ela tem picos, né? Não é para sempre. Não adianta você fazer um evento e daqui, sei lá, 2 anos falar, então, mas eu fiz onboarding com você e não alimentou. Porque, né, a gente falou da contratação, mas e o que eu faço com essa pessoa enquanto ela está comigo? Eu alimento essa motivação o tempo todo. Eu alimento essa cultura o tempo todo. Eu preciso o tempo todo estar falando e mostrando e reforçando o que eu espero da cultura. Não só para quem está fora, mas para quem está dentro, né? Para quem está desalinhado, mas para quem está alinhado na cultura, para reforçar isso o tempo inteiro. E eu percebo, né, que, cara, quanto mais você investe nessa preparação do colaborador, mais curta vai ser a curva de aprendizado dele. O que define a velocidade com que a minha empresa cresce é a velocidade que eu consigo contratar pessoas e deixá-las prontas para executar aquilo que é necessário para a empresa crescer. Quanto mais tempo eu levo, mais caro fica e mais lento vai ser o meu crescimento. Um livro muito bom que fala sobre onboarding é o Entregando Felicidade, do Tony Ash, né, que conta a história da Zapo. Esse é um livro fininho. A Zapo é um e-commerce de sapatos que foi adquirido pela Amazon por $1 bi. E eles têm uma regra que todo mundo que é contratado na Zapo, eu quero que a gente tenha isso em algum momento, já falei, mas a gente ainda não chegou lá,
passa pelo atendimento ao cliente, porque a Zap é uma empresa 100% customer centric. Então, o cliente está sempre no centro. Então, você virou advogado da Zap, velho, você vai trabalhar um mês como operador de telemarketing atendendo os clientes da Zap, porque o atendimento é o centro de toda a estratégia. E no final do processo de onboard da Zap, eles dão $2.000. Eu não sei agora se esse valor está mais alto, mas antigamente era $2.000 para a pessoa falar assim, ó, toma, o que é isso? Não, isso é para você ir embora. Segue a sua vida. E até hoje só uma pessoa aceitou o dinheiro, né? Todo mundo fala, não, eu quero continuar aqui, não quero ir embora e tal. Então, foi uma coisa muito legal que ele construiu. Eu entendo que, né, assim como a gente tem os rituais, a gente tem os artefatos, né? O que é o código de cultura e o código de conduta e qual que é a importância da gente construir um dentro da empresa? A gente, inclusive, a gente inicia sempre a cultura falando sobre isso, porque ele é de fato o mínimo. O mínimo que você precisa ter, né, entender, saber sobre a empresa. Então, você precisa saber sobre missão, visão e valores, para onde a empresa quer ir, né, em que lugar ela está e para onde o lugar que você está entrando a empresa quer ir. Qual é a missão dela, né, o que ela se propõe para o público que ela atua. Né, qual que é no nosso caso de atuar com vendas. Então, qual é a missão dessa empresa? Quais são os valores que ela acredita que é necessário para conduzir, né, fazer o como nesse dia a dia, qual é a visão dela, em que lugar ela quer chegar. Isso é de fato o mínimo para, né, a pessoa que está chegando ou quem está dentro construir. E a ponta do código de conduta de fato, a gente precisa deixar clara. A ponta da transparência reforça, ela é muito relevante para que a gente tenha pessoas engajadas. O código de cultura, ele é isso. A gente fala, olha, é isso aqui, né? Quais são as regras do jogo? Isso aqui é o que pode, isso aqui é o que não pode, para todo mundo. A gente precisa deixar claro. Quanto mais transparente a gente for, tanto com o código de cultura, quanto quando política e código de conduta, quanto mais transparente a gente for, mais aberto. No nosso caso, por exemplo, a gente fez um momento, né? A gente faz um momento de Golf Kilter justamente para falar sobre isso. Tem até, às vezes, o pessoal fala, esse é um momento um pouco chato, que a gente fala coisa, mas muitas vezes o óbvio precisa ser dito. Então, a gente parte desse momento do óbvio que precisa ser dito. Legal, legal. E, assim, né, quando a gente olha para o código de cultura nosso, tem lá, né, ajudar os nossos clientes a vender para caralho. Né? Que é uma assinatura meio carioca, meio nossa, meio growth, meio informal, mas ao mesmo tempo focado na performance, focado no resultado. O que você daria, né, de ponto de atenção para quem... Corta. O que você daria de ponto de atenção para os empreendedores que são nossos clientes ou que estão nos acompanhando e que não estão felizes com a cultura atual deles? Qual que é o primeiro passo para tentar modificar? O primeiro passo para modificar é conhecer a empresa e conhecer as pessoas. O que de fato está acontecendo na sua empresa? Faz um diagnóstico, reforço, assim. E o diagnóstico, ele não precisa ser uma coisa complexa, não precisa ser ai meu Deus, eu preciso de um formulário específico de cultura. Se quiser fazer, ótimo. Se você tiver como fazer isso, ótimo. Mas não precisa. Pode ser uma conversa. Você, como líder, você, né, como responsável pela sua empresa, conversa com as pessoas ali. Se você não puder, não sei qual é o tamanho da sua empresa, preferencialmente, se for uma empresa pequena, conversa com todos. A cultura é feita por todo mundo. Mas se você não puder, quais são os influenciadores da sua empresa? Quem são aquelas pessoas que você sabe que são influenciadores da sua cultura? Converse com essas pessoas, entenda, faça esse diagnóstico e seja honesto, né? Porque você também, como líder, como, né, dono, enfim, impacta muito. Você é exemplo. Então, quais são os aspectos da cultura, inclusive, que você performa e que você não performa? Então, olhar para dentro e entender o que é que em você também você precisa melhorar para ter uma cultura mais adequada também é importante. E depois, né, de fazer esse diagnóstico da cultura em si e compreender melhor as pessoas, como é que você faz, quais são as ações que você vai precisar fazer para se conectar com essa cultura, para se conectar com essas pessoas. Qual é o lugar que você quer chegar? Lista lá quais são os valores são os comportamentos. Quais são as competências que você gostaria de ver refletida na sua equipe? Quais são as competências? Quais são os comportamentos que você gostaria que aquela equipe performasse, né? E aí, obviamente, você precisa ser exemplo. E aí, traçar ali
primeiro, planos pessoais para você, de como que você atinge esses valores, e aí a tua equipe também, em consequência. O que a gente usa hoje de ferramenta, de indicador e de processo, né? Para, tipo, meio que avaliar se as pessoas estão alinhadas ou não, e também para medir o quanto que os colaboradores estão satisfeitos e como é que eu posso implementar isso na minha empresa. A gente aqui tem uma ferramenta, a gente analisa diariamente, por exemplo, uma ferramenta que é muito simples, que é o humor. As pessoas colocam lá se estão felizes ou não no dia. Dentro da área de people, quando a pessoa não está feliz ou ela começa a aparentar muito neutro, a gente vai conversar, saber o que está acontecendo, porque a felicidade, né? A felicidade, ela é um aspecto bastante relevante e mostra pra gente se tem algum problema ali, principalmente quando outras ferramentas elas não conseguem pegar, algumas ferramentas mais formais, como a avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho acontece aqui na Growth trimestralmente, e aí a gente tem o líder faz a avaliação e a pessoa faz também a autoavaliação dela, e o liderado faz para o líder. Ali também é um momento em que a gente consegue identificar performance, o que está indo bem, qual que é a visão, quando é que as visões se complementam, porque a gente tem um momento da devolutiva, todo líder faz a devolutiva com o liderado, que é esse bate-papo do que está acontecendo de fato. E aí tem uma nota para isso, tem um ranking, tem um Nine Box, né, onde essas notas, né, se encontram. Outra coisa que a gente faz também é a pesquisa de clima. A nossa pesquisa de clima aqui na Growth, ela é uma pesquisa pulso, o que significa que toda semana todo mundo recebe pelo menos 3 perguntas e são diferentes para cada um. São 3 perguntas diferentes que chegam para essas pessoas toda semana para elas avaliarem de fato como é que tá a percepção, e elas têm nota e comentário. E aí, a partir esse é um KPI, por exemplo, que a gente consegue observar por área. E aí eu consigo observar quais são as áreas ali que estão bacana, que está funcionando, quais são as áreas que estão me dando um resultado mais baixo, uma média mais baixa. E aí a gente pode atuar nisso, então, tanto a média em si quanto a favorabilidade, por exemplo. Então, são KPIs e o próprio turnover, quando a gente começa a perceber que tem uma saída muito grande, seja da empresa, seja da área. A gente faz entrevista de desligamento, então a gente investiga ali através da entrevista o que é que está acontecendo, né, o que a pessoa pontua, para a gente conseguir atuar através da entrevista também. E o que é o Nine Box? Explica um pouquinho melhor. O Nine Box, ele pega uma matriz, ele divide essa matriz em 9 quadradinhos, em 9 boxes. E aí, quando a pessoa, todo mundo responde, né, as avaliações, a gente tem tem nota que vai de 0 a 5. E dentro desses quadrados, a gente está falando de desempenho, de cultura e resultado. E aí, como que é que essas pessoas performaram dentro daquela avaliação para cultura e resultado? Se ela está aqui no quadradinho mais baixo, ela está no insuficiente. São aquelas pessoas que a gente tem que olhar que talvez não faça sentido. Pode ser feito um plano de salvamento. O ideal é que seja feito um plano de salvamento para essa pessoa. Ou pode promover ela para o mercado. O ideal é que seja feito um plano de salvamento para aquela pessoa, porque a contratação, a gente está entendendo que a contratação foi feita corretamente, dentro da cultura. A pessoa pode estar passando por um momento. E aí, no outro aspecto, tem ali o box 9, que são aquelas que mais performam. Então, tanto elas entregam muito resultado e muita cultura. E aí, aqueles são os alta performances. São as pessoas que a gente tem que olhar melhor, assim, né? Que tem que dar uma atenção, que são as pessoas que provavelmente vão alcançar resultados melhores e vão estar mais com a gente no futuro. Legal, legal. Dicas finais. Estou com um desafio de cultura, estou querendo ter um nível de engajamento maior. Léo, o que você dá para quem está ouvindo a gente e pensa assim, velho, preciso mudar a maneira como meu time engaja? É dinheiro? É grana? É salário? Onde que está a mudança? Contrata profissional de RH. Pelo amor de Deus. Não tenta resolver. Eu lembro claramente que quando a gente foi crescendo a empresa, a gente estava tentando resolver. E chegou um ponto que a gente falou, cara, não, a gente não sabe fazer isso. Desistiu, tu falou, não.
E, cara, e era uma merda em cima de merda, assim, cara. Cada hora vinha uma bucha diferente e a galera reclamando de tudo e tal. E tá tudo bem. Eu acho que como empreendedor você tem que aprender que nem tudo você precisa saber. Na verdade, você precisa saber poucas coisas. É muito melhor você contratar pessoas que sabem mais do que você. Exatamente. Então, minha dica é essa, cara. Se você tá numa empresa que tá crescendo, você não tem uma área de RH estruturada, já procura ter alguém mais sênior para te instruir e te ajudar nessa ponta. Luana, dica. Estou sofrendo com turnover, estou sofrendo com engajamento, estou sofrendo com a evolução da minha empresa. Meu time não está comprando a briga, dá 18 horas, parece que caiu uma caneta, né? Todo mundo desaparece. O que eu faço? Ouve as pessoas, né? As pessoas, todo mundo, ou não, mas a maioria que trabalha no mercado é adulta, né? São pessoas adultas. Então, ouvir essas pessoas, qual é a demanda dessas pessoas, e aí como é que você consegue ser o máximo de transparente possível com essas pessoas, entregar, se é possível ou se não é possível entregar aquilo que elas almejam, se não é possível naquele momento, ou se construir uma estratégia junto com elas. Muitas vezes, dependendo do seu momento, se você não está conseguindo, não pode fazer um investimento, como o Léo mencionou, né? Porque se eu falar, contrate um profissional, mas se você não puder fazer esse investimento por algum motivo, usa o teu próprio time a seu favor, usa essa necessidade e esse ímpeto que eles têm, né, de reclamação, talvez, mas como um ímpeto de melhoria. Não, pessoal, estão reclamando por algum motivo. Vamos junto, vamos construir junto, né? Todo mundo tá ali pelo mesmo propósito. E é claro que nem todo mundo se salva nesse caminho, né? E aí, às vezes, saber identificar também que tem pessoas que a gente acaba gostando muito e se apegando, mas nem sempre faz sentido para o teu negócio no futuro. Então, eu falaria isso. Aproxima as pessoas, faz com que as pessoas construam junto contigo e se apega em quem vale a pena. Boa. Eu acho que, assim, você é empresário, você é empreendedor, você primeiro tem que tomar uma decisão. Você está criando um negócio de caixa ou você está criando um negócio de equity? Qual que é a diferença, Thiago? Caixa é distribuição de lucro. Eu poderia ganhar muito mais dinheiro se eu tivesse focado só em vender palestra e mentoria. Eu poderia ter 2 colaboradores, automatizar tudo com inteligência artificial, 4 fornecedores e acabou, né? Teria uma empresa ali que fatura médio prazo R$1 milhão com, cara, R$100 mil de custo, botando 900 mil. Poderia. Isso aqui é um negócio de caixa. Só que o que acontece se eu ficar doente, se eu morrer, acabou a empresa. Né? Ganhar R$1 milhão por mês durante 20 meses resolve a vida de muita gente. Mas é uma decisão. Quando você cria um negócio de equity, ou seja, uma empresa que você quer vender, você vai precisar imprimir crescimento, porque a maior parte das empresas que te compram só vão te comprar se você chegar no faturamento de 30 milhões. Abaixo de 30 milhões, ninguém te compra. Então, você precisa ter um negócio que vai ter que ter sistemas, que vai ter que ter RH, que vai ter que ter cultura. A única maneira de você imprimir crescimento é atraindo clientes e talentos. E talentos, às vezes, você até consegue atrair, mas reter o talento é extremamente desafiador, porque ele vai receber muita proposta, ele vai ser assediado, tem alguns mercados que são muito aquecidos. Então, manter um talento da tua estrutura, a única forma de você fazer isso é ter cultura. E outra, para você imprimir crescimento, você precisa de estratégia. E nenhuma estratégia funciona se o time não tiver comprado com a organização e com a estratégia. Então, você vai precisar olhar para a cultura. Se você é um negócio de caixa, a cultura não vai ser tão importante, trabalha com fornecedor, terceiriza a tua operação. Se você quer criar um negócio de equity, você vai ter que ter prioridade de construção de cultura e fazendo aquilo que o Léo falou. Se você tem um conhecimento que hoje você não tem, mais barato do que você percorrer essa curva de aprendizado e gastar muito dinheiro, e eu gastei muito dinheiro tentando fazer, tentando resolver, traga alguém que resolva e invista de verdade em pessoas. Esse vai ser o seu maior ativo. As pessoas podem copiar tudo de você, menos a tua cultura. Então, gaste energia com isso, porque vai fazer uma diferença. Luana, muito obrigado pelo seu tempo. Sensacional compartilhar. Se você curtiu esse podcast, dê 5 estrelas, deixe sua curtida, clica no sininho para você ser notificado toda vez que a gente lança um novo conteúdo. Léo, tem um presente para quem ficou até o final? Tem, com certeza. O que eu faço? Tira um print aqui da tela, se você estiver vendo pelo YouTube principalmente. Vá lá no Instagram, marca no Stories, Thiago Reis com TH, tudo junto? Lua Bleinat. E Leonardo.alexandre.si. Você marcando lá no Stories vai chegar um presente para você direto na sua DM do Instagram. Pra contar.